Meus amados e queridos irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, queridos? Bom, aqui quem vos fala é o pastor Edilson. Pela infinita misericórdia do Senhor, nós hoje presidimos a Assembleia de Deus, Ministério Unção que Liberta. Meus irmãos, eu estou aqui nessa tarde com o propósito de poder trazer uma palavra que Deus tem falado poderosamente ao meu coração e transmitir a você. E eu gostaria, querido, de poder apresentar primeiramente o nosso projeto. Eu sei que tem muitos irmãos que já fazem parte desse projeto, né? E esse projeto é um projeto de nós levarmos a poderosa palavra do Senhor para as pessoas ao qual, fisicamente falando, a gente não conseguimos chegar, né? E Deus tem colocado esse propósito, esse projeto ao meu coração de abrir um canal, né? E esse canal já tem, realmente ele foi aberto em março desse ano e o Senhor ele tem nos agraciado, meus irmãos. Você que não conhece o nosso canal, o nome do nosso canal é Confrontados pela Palavra. Você que não conhece esse maravilhoso projeto, né, que Deus tem colocado ao nosso coração, eu gostaria de convidar você, querido. Eu gostaria de poder realmente convidar você a poder participar desse projeto, né? Eu gostaria de convidar você, que você ainda que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Escreve lá, viu? E além de você se inscrever, compartilhe também, meu irmão. Compartilhe também, entendeu? E além de você compartilhar, comente também nos comentários também. E não esqueça também de ativar o sininho, porque todas as vezes que você ativar o sininho, né, todas as vezes que nós enviar conteúdos novos nesse canal, o Confrontados pela Palavra, você vai receber as nossas notificações de conteúdos novos. E fazendo isso, querido, com certeza o YouTube vai entender que o nosso canal ele tem sido realmente de extrema relevância para muitas e muitas vidas em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o propósito do canal Confrontados pela Palavra é de levar uma palavra de transformação, é de levar uma palavra de libertação, é de levar uma palavra, meu irmão, de cura, né? E de mudança de vida, porque o Evangelho, ele nos confronta, e quando o Evangelho nos confronta, meus irmãos, nós somos constrangidos a mudar de vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Então escreve lá, nos ajuda a chegar realmente a 1000 inscritos, e eu tenho certeza que Deus ele estará abençoando a tua vida em nome de Jesus Cristo, ok? Veja só, nós vamos estar fazendo uma leitura aqui nessa tarde, meus irmãos, uma leitura bastante interessante, uma leitura que Deus tem falado comigo poderosamente, e eu gostaria de poder compartilhar essa leitura, né, com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa leitura, irmãos, para você ter uma ideia, essa leitura está realmente registrado em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 17. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 17. Estaremos lendo, né, essa leitura abençoada para a glória de Deus Pai. E eu tenho certeza que nosso Jesus, ele vai estar nos agraciando, vai estar nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 5, versículo 17, nós estaremos lendo até o versículo de 1 a 26. É uma leitura até um pouquinho extensa, mas para você entender, para você compreender aquilo que Deus quer falar ao seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Diz assim, a santa e maravilhosa palavra do Senhor. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Ensinava ali, assentado, fariseus, doutores da lei,
que tinha vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé deles, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Amém, meus amados? Antes de nós começar a ministrar essa palavra abençoada, ao qual nós fizemos a leitura nesta tarde, eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos nessa tarde, em nome de Jesus. Oração esta, pedido este, para que Deus possa revelar, a palavra rema para os nossos corações. Fizemos nessa noite a leitura da palavra escrita, que é o Logos. E agora nós precisamos, irmãos, de ter o rema de Deus para a nossa vida. E quando Jesus realmente revelar o rema para os nossos corações, é este o propósito da nossa oração, eu tenho certeza que a sua vida, ela vai mudar. Ok? A sua vida, ela vai ser transformada. Porque é para isso que existe a revelação da palavra para as nossas vidas. Ok, meus irmãos? Então vamos fazer neste momento oração. Vamos pedir a Deus que o Senhor possa falar conosco. E eu tenho certeza que o seu nome vai ser glorificado em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e soberano e querido eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Pai Santo, eu quero poder glorificar o seu bendito e maravilhoso nome. Jesus, a leitura, Deus querido, ó Pai amado, Senhor, nessa tarde foi feita, Pai. E o Senhor tem colocado, ó Deus querido, Senhor, em meu coração, Lucas capítulo 5, versículo 17, Pai, para que nós possamos, ó Deus querido, ó Pai, assim meditar. Jesus, que o Senhor venha falar conosco de uma maneira especial, de uma maneira poderosa, de uma maneira tremenda, Pai. E eu te peço a Ti neste momento, Deus querido, Senhor, e quero fazer, Deus querido, ó Pai, endossar aquilo, ó Deus querido, ó Pai, que João Batista disse. É necessário que o Senhor venha crescer neste momento e que eu venha diminuir, Pai. Porque tem pessoas que vão ouvir essa mensagem, tem pessoas que vão ouvir essa palavra, Pai. Eu te peço a Ti neste momento que o Senhor venha revelar, Deus querido, ó Pai, uma palavra rema, Pai, para o coração dos Seus filhos. Ah, Jesus, que o Senhor possa falar poderosamente conosco, que o Senhor possa falar poderosamente, ó Deus querido, ó Pai, com o Teu povo. E eu te peço a Ti neste momento agora, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai de encontro, ó Deus querido, ó Pai, a necessidade deste homem,
Vai de encontro, ó Deus querido, ó Pai, necessidade desta mulher. Meu Deus, eu te peço a Ti neste momento agora, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus querido, ó Pai, neste momento, e nós cremos, ó Deus querido, ó Pai, na vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a leitura que ora nós fizemos nesta oportunidade, nessa tarde, fala sobre esse paralítico. Haja vista, meus irmãos, que essa história, se você for analisar, ela está escrita em 3 evangelhos, conhecidos como os evangelhos sinóticos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós falamos de evangelhos sinóticos, nós estamos falando, meus amados e queridos irmãos, de evangelhos semelhantes. Aquilo que aconteceu, por exemplo, em Mateus, entendeu? Está em Lucas e também está em Marcos. São evangelhos, na verdade, que estão registrados alguns acontecimentos, né? Estão registrados alguns acontecimentos que Jesus fizera. Então nós vemos aqui que quando nós citamos, nós referimos, nós expressamos sobre a questão do evangelho sinótico, é porque realmente tem alguns textos, tem alguns acontecimentos que foram registrados nos 3 evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós falamos nessa questão, a história, meus amados e queridos irmãos, que é narrada desse paralítico, esse acontecimento, na verdade, é acontecido, ou seja, foi na verdade, aconteceu, vamos dizer assim, numa cidade chamada Cafarnaum. Nós sabemos que agora Cafarnaum era a cidade aonde Jesus agora estava residindo. Você conhece, na verdade, a história. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai de Nazaré. E Jesus, por quê? Qual o motivo, pastor, dele sair de Nazaré? Porque Jesus, ele não pôde fazer tantos milagres que ele ia fazer nas regiões ao qual ele ia passar. Por quê? Pela incredulidade do povo. E quando nós falamos, irmãos, dessa história, essa história é de suma importância para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque essa história aqui acontece dentro da cidade de Cafarnaum, né? E essa história que na verdade aconteceu serve para a minha vida espiritual, serve para me aplicar, louvado seja Deus, para a minha vida, para que eu possa na verdade entender e eu possa ainda continuar caminhando rumo àquilo que Jesus prometeu para comigo, que é a minha salvação. Quando você entende a revelação da palavra, a palavra te dá força, a palavra ela te dá poder, a palavra ela te dá autoridade, ela te dá realmente, querido, louvado seja Deus, um renovo para que você possa continuar, louvado seja Deus, a marchar, a chegar realmente naquilo que Jesus prometeu para com a sua vida, que é a salvação. E quando nós falamos da cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus ele residia, nós vamos ver, meus amados e queridos irmãos, que a palavra Cafarnaum, né? Essa palavra Cafarnaum, ela tem na verdade 2 junções, né? É uma palavra feita de 2 junções. Cafarnaum, no seu original etimológico, você vai ver, por exemplo, no grego clássico, você vai pronunciar Cafarnaum, no grego clássico. No hebraico, louvado seja Deus, você pronuncia Cafarnaum. Ou seja, essa palavra, essas 2 junções de palavra, significa aldeia ou vila de Naum. E Jesus agora ele escolhe, meus amados e queridos irmãos,
essa cidade chamada Cafarnaum, ou seja, aldeia ou vila de Naum. E quando nós vemos, na verdade, essa situação, você pode ver que essa cidade, ela ficava, na verdade, meus irmãos, nas margens do norte do mar da Galileia. E ela ficava próxima de uma cidade chamada Betsaida, aonde esta cidade era a cidade natal do nosso irmão apóstolo Pedro. E além de ficar próxima a essa cidade chamada Betsaida, que era a terra natal de Pedro, ela também fazia, na verdade, limite, havia, na verdade, uma proximidade também da cidade chamada Corazim. E quando nós ouvimos essa situação dessa cidade, essa cidade se tornou, na verdade, importante. Por quê? Porque muito perto passava uma importante via de mares, ou seja, era uma estrada que ligava o mar Mediterrâneo. E essa estrada que ligava o mar Mediterrâneo, louvado seja Deus, ligava também o Egito, a Síria e também o Líbano. E passava próximo ali a cidade chamada Cesareia Marítima. Então nós vemos aqui que Jesus, ele não morou em qualquer cidade. Jesus, ele morou numa cidade importante, uma cidade que tinha um ponto estratégico, comercial. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos aqui, meus amados e queridos, essa palavra, você pode ver que Jesus, dentro desse contexto, no contexto da história que nós lemos aqui nessa tarde, você vai ver dentro dessa cidade, louvado seja Deus, ou nas proximidades ali da Galileia, você vai ver que Jesus, ele na verdade fizera os seus importantes milagres. Ou seja, ali Jesus, ele curou um leproso, ali Jesus, ele realmente fez a sua pesca maravilhosa, ok? Ali Jesus, ele cura também a sogra de Pedro. Ali Jesus, ele cura também um endemoniado de Cafarnaum. E também Jesus, ele cura também, meus irmãos, o servo de um certo centurião romano ali em Cafarnaum. E quando nós vemos esses contextos de milagres e mais milagres que Jesus ali fez, nós vamos ver também que Jesus, antes desse acontecimento aqui, ele estava vindo, meus amados e queridos irmãos, ali de Decápolis. Ou seja, era uma província de 10 cidades. E aonde, na verdade, uma cidade ali, ao cujo era o nome, tinha um nome de Gadara, né? E ali Jesus, ele expulsa, na verdade, um demônio, né, que se apoderava, que era uma legião, se apoderava ali realmente de um moço, se apoderava ali de um rapaz. E Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, que tinha praticamente a sua largura, mais ou menos aproximadamente 13 quilômetros, ok? E 22 quilômetros de comprimento. Jesus agora ele atravessa aquele mar, o mar da Galileia, e vai lá e liberta aquele moço. Quando Jesus ele pega e volta, Jesus ele volta para onde, pastor? Jesus agora ele volta para a sua casa, ao qual ele tinha ali na cidade de Cafarnaum. Louvado seja Deus. E aquele trajeto ali era tão interessante, aquele local era tão interessante e importante, irmãos, que o texto, a qual nós lemos aqui nessa tarde, querido, vai dizer o seguinte: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, estava pregando, estavam ali com ele assentados fariseus e doutores da lei, ou seja, que vinha, ok? Que vinha da onde, pastor? Ele vinha de todas as aldeias da Galileia, eles vinham também da Judéia e também vinha de Jerusalém. A sabermos que Jerusalém, na verdade, é o centro religioso da época. Louvado seja Deus. Então, ali com Jesus,
não estava qualquer pessoa. Ali com Jesus não estava qualquer pessoa, na verdade, que não entendia, louvado seja Deus, a Torá, não entendia a palavra. Ou seja, ali tinha fariseus e ali tinha doutores da lei, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E quando nós olhamos nessa situação, meus irmãos, quando nós olhamos nessa situação ao qual realmente Jesus ali estava realmente passando, estava vivenciando, né? Nós vemos ali que quando Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eis que uns homens, ou seja, se você for olhar no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8, você vai ver que ali está dizendo, vai realmente endossar que era 4 homens. Se você olhar Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, ali também vai afirmar que não era somente homens, era 4 homens também. Ou seja, então, esses homens, eram 4 homens, e eles estavam fazendo o que, pastor? Eles estavam transportando numa cama o homem, louvado seja Deus. E ali, eles transportando esse homem, na verdade, ele tinha a sua deficiência, ele tinha um problema físico, ou seja, esse homem, ele tinha um problema de paralisia, irmãos. E o interessante ali é que a Bíblia vai dizer, em Mateus e também Marcos, vai dizer que uma multidão entrava, louvado seja Deus, uma multidão entrava realmente ali na casa de Jesus, entendeu? E era uma multidão tão grande, mas tão grande, irmãos, que praticamente bloqueava a entrada ali da porta da sua casa. E ali a história conta que esses moços, quando levavam esse paralítico sobre a maca, eles pensaram, bom, aqui nós não podemos entrar. Por outro lado, nós também não conseguimos entrar. Então nós vamos fazer o seguinte, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos subir realmente sobre a casa, e nós vamos abrir, na verdade, ali uma abertura ali, e vamos descer, na verdade, o nosso amigo, realmente, para colocar no meio ali, para o mestre realmente curar ele. Mas uma coisa que me intriga, meus amados, uma coisa que me leva, na verdade, e eu coloco em meu coração, e eu gostaria de trazer essa palavra para o seu coração nesta tarde. As 4 ações que um cristão deve ter para receber o seu milagre. Essa história aqui é uma história linda, é uma história maravilhosa, é uma história, irmãos, que nós, na verdade, se você poder absorver nesta tarde, você vai ser abençoado para a glória do nosso Deus. E no decorrer da nossa jornada cristã, existem algumas atitudes, existem algumas ações que eu e você deve fazer para receber o nosso milagre. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que nós vamos servir o Senhor de fé em fé e glória em glória. Nós vamos passar a viver o Evangelho em novidade de vida. Então, todo dia é uma coisa nova que nós devemos, na verdade, passar. Todo dia é uma experiência nova que nós devemos, na verdade, enfrentar. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, que a primeira ação, a primeira atitude que você cristão, que eu cristão, devemos entender, meus amados e queridos irmãos, devemos fazer para receber o nosso milagre, é desejo de estar na casa do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai, ele faz a obra lá em Decápolis, e quando ele chega, Espírito Santo de Deus, na sua casa, o texto vai dizer que as pessoas ficaram sabendo, ou melhor, ficaram sabendo que Jesus estava em casa. E ali as pessoas deixaram seus afazeres, as pessoas deixaram seus compromissos,
As pessoas deixou tudo aquilo que estava realizando e foi para a casa do mestre. Ramanã, Rabassui, Candarabahai. Mas ali não estava qualquer pessoa, ali estava Jesus. Ali estava Jesus. E nessa situação, as pessoas ficam sabendo que estava Jesus ali na casa. E as pessoas foram até Jesus. As pessoas foram até o mestre. As pessoas foram, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa ao qual que poderia resolver o seu problema. Porque Jesus estava na casa. Ei, você só vai ser abençoado se você entender. Se você entender essa primeira ação, você tem que ter desejo de estar na casa do Senhor. O Salmo de número 122, meus irmãos, versículo 1, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. O salmista também, no Salmo 27, versículo 4, ele diz que uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Querido, você precisa ter desejo de estar na casa do Senhor. Você precisa ter desejo de estar na casa do Altíssimo. Louvado seja Deus. Nós vemos que o Salmo de 84, versículo 10, vai dizer: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria eu estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Você tem que ter prazer, você tem que ter desejo de estar na casa do Senhor. Você tem que ter alegria de estar na presença de Deus. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava na casa, e as pessoas foram até Jesus, foram até a sua casa, porque Jesus estava na casa. Ei, uma coisa é a casa, irmãos, outra coisa é saber que Jesus está na casa. Quando Jesus está na casa, o milagre acontece. Quando Jesus está na casa, libertação acontece. Quando Jesus está na casa, transformação acontece. Quando Jesus está na casa, vidas são transformadas pelo nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, glórias a Deus. Você tem tido desejo de estar na casa? Ou você é aquele tipo de cristão que se contenta com migalha a ponto de estar na igreja somente uma vez na semana, a ponto de estar na igreja somente uma vez a cada 15 dias, somente estar na presença do Senhor uma vez a cada 30 dias. Ei, Deus está dizendo essa tarde para você precisa ter desejo de estar na minha casa, você precisa ter desejo de estar na casa do Senhor. É isso que você precisa entender, meu irmão. A primeira atitude, a primeira ação, você precisa ter desejo de estar na casa do Senhor. Aí você vai me dizer: pastor, mas para ser salvo, não precisa estar na casa do Senhor. Sim, até concordo, entre aspas, com você. Mas todo salvo, ele deseja estar na presença ou na casa do Senhor
para poder realmente comungar com os irmãos e adorar aquele que o salvou. Porque se você não tiver desejo de estar na casa do Senhor, meu irmão, alguma coisa de errado tem. Deus está dizendo essa tarde: tenha desejo de estar na minha casa, tenha alegria, tenha prazer de estar na minha presença. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele quer te abençoar, mas a primeira atitude, a primeira ação que você precisa demonstrar, louvado seja Deus, é o desejo de estar na casa do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, aqui com essa história, eu aprendi que eu preciso ter desejo de estar na presença do Senhor. Eu preciso ter alegria, prazer, vontade de estar na casa do Senhor. Porque Jesus está na casa. A segunda ação, a segunda atitude que você precisa ter para receber o seu milagre, louvado seja Deus, você precisa ter propósito. Você precisa ter propósito. Você tem tido propósito com Deus? Você tem tido desejo? Você tem tido objetivo? Você tem tido, querido, louvado seja Deus, um propósito de tal tamanho, aonde você vai em busca e conquistar aquilo que o seu coração almeja? É isso que você deve entender, meu irmão. É isso que você deve compreender. Propósito. Qual o propósito seu de servir o Senhor? Qual o propósito seu de servir o Rei dos Reis? Qual o propósito? Receber casa? Receber carro? Receber bens materiais? Esse não é o propósito. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer: se eu esperar em Jesus somente nesta vida, eu sou mais miseráveis de todos os homens. Então o que Deus tem para mim, tem para você, é maior do que a sua imaginação. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 9, vai dizer algo interessante, meus irmãos. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para a quem Ele ama. E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Jeremias, ele vai profetizar algo interessante. Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Aqui nós vimos que Jeremias, ele estava profetizando para um povo que estava cativo, para um povo que estava na Babilônia, para um povo que estava praticamente, que tinha perdido totalmente os seus objetivos, totalmente as suas perspectivas, totalmente o seu propósito. Mas Jeremias, ele pega e profetiza, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vós esperança e um futuro. Deus, ele tem futuro para você. O propósito que Deus tem na sua vida é grande. O propósito que Deus tem para a sua vida é maior do que aquilo que você possa imaginar. O propósito que Deus tem na sua vida vai além da sua imaginação.
E muitas vezes nós não queremos ter propósito. Ei, vai adorar a Deus, vai servir a Deus, na verdade, com propósito. Porque você pode ver aqui, meus amados e queridos irmãos, que eles, na verdade, fizeram o que, pastor? Eles fizeram o que, irmãos? Uma coisa que é interessante. Uma coisa que é interessante é o seguinte: ele saiu lá da casa deles, entendeu? Com o propósito de ir até Jesus, independentemente de qual seja a situação, mas o propósito era chegar até Jesus. Qual que é o seu propósito diante de Deus? Qual que é o seu propósito diante do Senhor? Qual é o seu propósito, louvado seja Deus, diante da presença do Altíssimo? Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer derramar a tua graça sobre a sua vida. Ah, pastor, eu se encontro sem propósito. Eu perdi, na verdade, a esperança. Eu perdi a minha perspectiva. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: o plano que eu tenho para com a sua vida é grande. O plano que eu tenho para com a sua vida não é de causar dano. O plano que eu tenho para a sua vida é de dar esperança e futuro para você. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer algo interessante. Sabemos que Deus, olha para você ver que coisa interessante. Aqui que Paulo, na verdade, realmente está dizendo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Louvado seja Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foi chamado para o seu propósito. Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foi chamado para o seu propósito. O propósito de Deus que tem para a sua vida é grande. O propósito de Deus que tem para a sua vida é maravilhoso, é magnífico. Então receba o propósito de Deus para com a sua vida. O Salmo de número 138, versículo 8, irmãos. O Senhor vai dizer algo interessante. O Senhor, olha o salmista, o que ele está dizendo? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandonas as obras das tuas mãos. Ou seja, o Senhor, Ele vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Ele vai cumprir. Devemos ter propósito. O propósito daqueles irmãos era levar o seu amigo que estava acamado, paralítico, até Jesus. O que você tem levado até Jesus? O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele fala assim: olha, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para com eu enviei. Você entendeu? O propósito que Deus tem para a nossa vida está escrito. Está escrito. Assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. O propósito para com a sua vida já está escrito. Deus já falou. Agora basta você querer, desejar estar em sua casa. Basta você querer renovar, ganhar força para você obter perspectiva, propósito. Porque o propósito de Deus que tem na sua vida é grande, é maravilhoso. O propósito daqueles irmãos é levar o paralítico até Jesus. Esse é o propósito deles. Qual o propósito que você tem diante de Deus? Qual o propósito que você tem diante do Senhor? A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
Muitas vezes nós não compreendemos o que Deus tem para com na nossa vida. Deus, Ele colocou no coração do homem, meus irmãos, um anseio pela eternidade. Deus, Ele colocou no coração do homem o desejo de ter salvação, de adquirir a eternidade. E muitas vezes o homem não consegue realmente compreender. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: sai dessa vida sem propósito, dessa vida sem objetivo, porque Deus, Ele quer te abençoar nessa tarde. Ah, Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 21, irmãos. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos pode ser o seu plano, mas o que vai prevalecer é o plano do Senhor. O seu propósito, o seu plano deve ser entrelaçado segundo o propósito ou os planos do Senhor. Porque se os seus planos, louvado seja Deus, for diferente dos planos do Senhor, você vai sofrer. Não vai acontecer. E agora nós vemos o próprio Jó, na verdade, dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos, dos seus objetivos, ok? Nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados, podem ser impedidos. Então os planos de Deus é grande para com a sua vida. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer te abençoar, crente. Deus, Ele quer derramar a tua graça sobre a sua vida. Mas você muitas vezes tem resistido o propósito e o objetivo de Deus. Mas nessa tarde o Senhor está dizendo: muito pode ser o seu plano, aquele plano que você tem colocado ao seu coração, mas o que vai prevalecer é o propósito, é o plano, é o projeto que Deus tem para com a sua vida. Oh, bendito seja Deus. Oh, glórias a Deus. Então nessa tarde, meu querido, faz isso que eu estou nesta noite sendo usado pelo Senhor e dizendo. Porque Isaías capítulo 26, versículo 3 fala o seguinte: tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós guardamos firme o propósito em nosso coração, e esse propósito, na verdade, entrelaça com o propósito de Deus, o Senhor, Ele nos guarda em plena paz. O Senhor guarda você em paz, o Senhor guarda você em alegria, o Senhor guarda você na tranquilidade. Louvado seja Deus. Então nós precisamos ter propósito. Você precisa ter propósito. Glórias a Deus. A terceira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, a terceira coisa que eu e você precisa ter, a terceira coisa que nós precisamos, na verdade, meus irmãos, demonstrar, né, esse tipo de ação, a terceira ação que eu e você precisam ter, é, na verdade, ação chamada perseverança. Perceba, no texto que nós vimos, os nossos irmãos desejou estar na casa do Senhor. Os nossos irmãos, eles teve propósito, né? O propósito é de chegar até Ele. E aí o que acontece? Eles tiveram também perseverança. Por quê, pastor? Eles tiveram agora propósito, mas apareceu obstáculo, apareceu barreiras. E pelo fato de ter perseverança, eles foram concluir o seu propósito. Quando eles viram que a casa do Senhor estava cheia, o que eles fizeram, pastor? Eles sabiam que não podiam entrar pela porta. E aí eles pegam, na verdade, o moço, aqueles 4 homens,
E ele sobe esse moço até o telhado. E ali nos evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, vai dizer de uma forma mais clara que eles abriram uma abertura no telhado. E aí o que eles fizeram? Eles desceram o moço. Desceram o moço para descer ali no meio onde estava aquele povo. Terceira ação que você precisa ter: tem que haver perseverança. Não é porque você tem desejo de estar na casa do Senhor, não é porque você tem propósito. Você está entendendo? Para que esse propósito, na verdade, venha a ser concretizado, você precisa ter perseverança. Vai acontecer problemas, vai acontecer vai aparecer obstáculo, vai aparecer barreira, e você precisa enfrentar esses tais obstáculos, essas tais barreiras, para concluir aquilo que você tem um propósito. Olha para você ver que coisa interessante. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6, diz algo maravilhoso para mim e para você. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, entendeu? Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, ele começou a boa e perfeita obra em ti. Esse é o propósito dele. E ele vai fazer o que, pastor? Ele vai completá-la até o dia de Cristo, até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse vai dizer algo interessante. Eis que vem sem demora. Guarda os que têm, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 está escrito isso. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Perseverança, meu irmão. Mateus capítulo de número 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que você não tem, na verdade, perseverar? Por que você não tem, louvado seja Deus, colocado em seu coração esse desejo de perseverar, esse desejo de buscar no Senhor, louvado seja Deus, essa vontade de chegar e conquistar aquilo que Deus, na verdade, preparou para você? Porque a palavra, irmãos, perseverança, no grego, você pronuncia epimoni, ok? Ou seja, é uma virtude destemida. Normalmente, irmão, para você ter uma ideia, a perseverança, ela vem traduzida por paciência, por confiança, ok? Então você precisa entender isso, você precisa compreender isso. E no português, quando você olha essa palavra perseverança no português, não possui uma única palavra que abranja a amplitude do seu significado. No português, ele é limitado. Ou seja, a perseverança, ela pode ser entendida, ela pode ser compreendida, permanecer firme sobre circunstâncias difíceis. Quando você persevera, você, na verdade, permanece firme sobre qualquer circunstância que você enfrenta, que você coloca como difícil para a sua vida. A pessoa que tem a perseverança, ela, na verdade, ela pratica o epimoni no grego. Louvado seja Deus. Ou seja, essa pessoa, ela permanece firme sobre qualquer circunstância difícil que ela pode enfrentar sobre a sua vida. Persevera, meu irmão. Quem disse que falou, na verdade, que servir a Jesus realmente é fácil? Não é fácil. Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, ele vai falar algo interessante, que no mundo
tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Persevera. Jesus venceu o mundo por você. Jesus, ele venceu a morte por você, mas ele quer nessa tarde, está dizendo para você: meu filho, eu venci toda a situação, para você na verdade ser hoje um vitorioso. Persevera. Persevera, querido. Permanece firme diante das circunstâncias difíceis. Jesus, ele quer te abençoar. Jesus, ele quer derramar a tua graça. Nessa tarde, Jesus, ele quer renovar a sua fé. Ah, pastor, eu não tenho tido firmeza, eu não tenho tido estrutura, mas nessa tarde, Jesus está dizendo: persevera, persevera, persevera. Permanece firme. Ah, Espírito Santo de Deus, diante de qualquer circunstância difíceis que você vai enfrentar, porque eu vou te dar força. Aí nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, ali na verdade, Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, nessa tarde, dizendo: meu filho, eu te dou força para você perseverar, para você continuar firme diante das circunstâncias difíceis. Porque quando nós falamos de perseverança, nós estamos falando de superação. Quando nós falamos de perseverança, nós estamos falando, irmão, de você tirar força aonde não tem. Ou seja, o cristão, ele tira força, não é da onde não tem, mas ele tira força em Deus. É Deus que vai, na verdade, fortalecer você. É Deus que vai renovar você. É Deus que vai renovar a vitalidade e vai colocar você de pé, para que você possa estar firme em nome de Jesus. Você tem perseverado, você tem superado, você tem buscado se superar cada dia mais. Como em Marcos capítulo 5, versículo 25, a mulher de fluxo de sangue, aquela mulher, ela tinha todos os motivos da sua vida, irmãos, para não receber o seu milagre, mas ela venceu barreira, ela se superou, ela perseverou naquilo que ela acreditava. Persevera naquilo que Deus tem feito você acreditar. Você não pode parar, você não pode, louvado seja Deus, você não pode desistir em meia jornada, você tem que continuar. Oh, glória! Louvado seja Deus. A perseverança deles foi tão grande que subiu em cima do telhado. Dificuldade. Abriu abertura, alguma abertura ali em cima daquele telhado. E ali desceu. Desceu o paralítico até Jesus. E uma coisa eu aprendi. Todas as vezes que você quer chegar até Jesus, você precisa descer. Você precisa descer, sabe por quê? Para quebrar o seu orgulho. Você precisa descer, sabe por quê? Para quebrar a sua soberba. Você precisa descer, sabe por quê? Para quebrar realmente a sua crista. Porque a Bíblia vai dizer que Deus, Ele abate, Ele não aceita, Ele abate o exaltado e Ele dá graça à pessoa humilde. Desce. Você quer receber um milagre? Aprenda a descer para estar diante do Senhor. Você quer receber um milagre? Aprenda a descer para que você possa receber a tua bênção. Aprenda a descer. Você precisa aprender a descer. Você pode ver, Lucas capítulo 19, você pode ver que quando Jesus, ele parou diante da figueira brava, Jesus, ele olha para cima, porque ele viu, na verdade, Zaqueu em ascensão, exaltado. E o que ele fez? Zaqueu, desce. Desce depressa, Zaqueu. Porque se você descer, hoje convém pousar na sua casa. Quem desce, irmãos, quem desce com toda a humildade,
quem desce com toda a destreza, entendeu? Quem desce com toda a humildade, na verdade, que tem, que a palavra, na verdade, ensina, tem comunhão com Ele. Então desce. E a Bíblia vai dizer que aqueles moços começou a descer aquela maca até a Jesus. E quando eles desceram, eles foram colocados, literalmente, ou melhor, o paralítico no meio. Detalhe, foi só o paralítico que desceu. Não foi os 4 que desceu, foi o paralítico que desceu. E ali eles colocam aquele paralítico no meio. E quando colocou aquele paralítico no meio, Jesus, ele pega e olha para os 4. Louvado seja Deus. Sabe o que ele fez? Jesus ali, ele pega e contempla, irmãos, a fé daqueles moços. E quando ele contemplou a fé, que é a quarta ação, você, eu, nós precisamos ter fé para nós receber o nosso milagre. Quando Jesus viu a fé daqueles moços que estavam em cima do telhado, Jesus agora ele pega e fala para o paralítico: a ti te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus ele não viu, queridos, a fé do paralítico, não. Jesus ele viu uma fé externa, fora do paralítico, ou seja, a fé daqueles 4 moços. Quando eu falo que nós precisamos ter a fé, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, Marcos capítulo 11, versículo 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Então, se você crer é o mesmo de fé. Você acredita, você crê, você tem convicção. Entendeu? Então, Jesus ele fala isso. Por isso, vos digo que tudo que você pedirdes, orando, crendo, recebereis e tê-lo-eis. Você tem tido fé? Como aqueles 4 moços teve? Você tem tido fé? Como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê? Você tem tido, na verdade, esse tipo de fé, meus irmãos? Você tem tido, na verdade, a fé, onde está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Hoje você tem andado pela fé, como aqueles 4 moços, na verdade, estavam andando pela fé, a ponto de levar aquele paralítico até Jesus? Você tem tido, na verdade, essa fé, querido, a ponto de agradar a Deus, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que tem fé, é necessário que ele acredite que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você tem tido fé a ponto de agradar, na verdade, o Senhor? Porque aqueles moços agradou Jesus. Jesus olhou para eles e viu a tamanha fé deles. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Em nome de Jesus. Tenha fé como aquela mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar nas suas orlas, eu ficarei curada. A fé é isso. É você trazer aquilo que não existe à existência. A fé é isso. Tenha fé em nome de Jesus. Você tem a fé a ponto, meu querido, de granjear a vitória. Porque
Porque a Bíblia vai dizer, 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. Você tem tido essa fé? Porque eles venceram, na verdade, os obstáculos que apresentou para eles. Eles pegam e descem aquele moço e colocam no meio. Louvado seja Deus. Aí Jesus ele pega, olha, e fala assim, olha, tem de bom ânimo, filho, perdoados estão os seus pecados. Os fariseus, vocês lembram? Que estavam ali também, sentados ali, escutando Jesus. Os fariseus, os doutores da lei, né? Tinha homens ali de tamanha autoridade que vinha de Jerusalém. E ali começou a arrazoar nos seus corações. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o seu coração, ele pega e fala, uai, por que vocês estão razoando? Por que razoais em corações de vocês? Por que vocês estão discutindo? Porque houve uma discussão ali na mente deles, entendeu? Mas quem que é esse que diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecado? Somente a Deus. Interessante, qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Dizer que perdoados estão os seus pecados, ou dizer, toma a tua cama e anda? Para saber que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então toma a tua cama e anda, e vai para a sua casa. A Bíblia fala que aquele moço levantou, pegou a sua cama e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Um detalhe aqui que Jesus ele cita, poder. Para saber que o Filho do Homem tem poder, a palavra poder aqui, irmãos, você tem uma ideia? Não confunda, viu? Poder, esse poder, não confunda esse poder, não confunda esse poder nesse contexto com o dínamo, ok? Pastor, o que é dínamo? Dínamo é força. Dínamo, irmãos, para você ter uma ideia, é num sentido de energia constante, entendeu? A palavra dínamo, para você ter uma ideia, meus irmãos, lembra de força, entendeu? Lembra de força. E essa palavra dínamo veio a palavra dinâmica e veio a palavra dinamite. É aquela bomba que explode. Isso é dínamo. Agora, poder, quando Jesus estava dizendo ali, é no grego, porque dínamo é também no grego. Mas o contexto do poder que Jesus estava dizendo, no grego, é o exousia, ok? O exousia, ou seja, significa uma autoridade direta, significa uma autoridade, de direito, significa jurisdição, significa influência delegada, significa domínio, ou seja, no sentido, irmãos, de que é otorgado por uma instância superior. Entendeu? Ou seja, esse poder foi concedido. Refere um poder delegado. E esse poder, ele opera em uma jurisdição sob designação. Deus entregou ali autoridade para o seu Filho, como ele diz, para saber que o Filho do Homem tem poder, autoridade delegada, entendeu? Autoridade de direito, jurisdição, influência delegada, domínio. Era isso que Jesus estava querendo dizer.
para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, entendeu? Então toma a sua cama e anda e vai para a sua casa. E ali aconteceu, na verdade, um tumulto ali, irmãos, um reboliço, porque as pessoas começaram a ficar maravilhadas quando aquele moço se levantou. E ali começaram a glorificar a Deus. A palavra glorificar a Deus aqui, querido, louvado seja o nome do Senhor, é também no grego o doxazo, ou seja, tornar glorioso, honrar, magnificar, ou seja, revelar ou tornar mais clara a glória de Deus pelas ações de alguém. Quando eu estou glorificando a Ele, pela bênção recebida, ou quando eu estou na casa do Senhor, glorificando, exaltando, bendizendo o seu bendito e maravilhoso nome, eu estou contribuindo para que a sua glória, ela venha ficar mais clara devido à minha adoração. Então o Senhor está dizendo, glorifica o nome santo do Senhor. E a Bíblia vai dizer, por mais que aquelas pessoas estavam na verdade maravilhadas e glorificando a Deus, o moço também, com o qual ele pegou a sua cama, a sua maca, e foi ali, na verdade, levantou, começou na verdade a andar, a marchar para a sua casa, também o mesmo estava glorificando a Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Então nessa tarde o Senhor está dizendo, meu filho, está dizendo, minha filha, você quer receber na verdade o milagre do Senhor? Então passa na verdade a adquirir, passa na verdade a praticar essas 4 ações em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é desejo de estar na casa do Senhor. A outra ação, segundo, ação, propósito, ou seja, objetivo. Você precisa ter um propósito diante do Senhor. Terceira ação, você precisa entender que você precisa ter perseverança, que você precisa, na verdade, permanecer firme sobre circunstâncias difíceis. E a quarta ação, fé, convicção, certeza. Você precisa ter isso, porque se você não tem essas 4 ações, não tem como a glória de Deus manifestar sobre a sua vida, não tem como você receber o seu milagre. Eu não sei o que você tem procurado da parte do Senhor, eu não sei se você na verdade tem perdido literalmente o desejo de estar na casa do Senhor, eu não sei se você perdeu literalmente a perspectiva, o objetivo, o propósito, eu não sei se está faltando perseverança, superação, eu não sei se está faltando fé para com você, está faltando convicção, está faltando certeza, mas nessa tarde, se você crê nessa palavra que eu dirijo a você, como profeta do Senhor, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, eu tenho certeza que você vai receber o seu milagre. E o Senhor nessa tarde, Ele vai estar levantando você em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar por você. Nós vamos orar neste momento. Vamos entregar a nossa situação diante do Senhor. Deus, Ele quer nos abençoar, crente. Deus, Ele quer derramar a tua graça. Deus, Ele quer derramar o seu poder. Deus, Ele quer derramar o seu poder, crente. Mas vamos orar neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos. E Jesus vai dar graça para você. Jesus vai dar força para você cumprir essas 4 ações para com a sua vida. Desejo estar na sua casa. Segunda ação, propósito. Objetivo, perspectiva. Terceira, perseverança. É você superar, é você permanecer firme sobre as circunstâncias difíceis. Quarta, é a fé, é a convicção e é a certeza. Você vai fechar os olhos comigo neste momento e vai orar juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e soberano e querido eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero apresentar, Deus querido Senhor, essa mensagem, Pai,
que o Senhor tem falado poderosamente comigo, Senhor. Jesus, que esta palavra, Deus querido, ó Pai, venha a ser uma espada de dois gumes, Senhor, para chegar até essa pessoa. Que essa palavra, Deus querido, ela venha a ser viva, ela venha a ser eficaz, ela venha a ser, Deus querido, ó Pai, uma espada de dois gumes, Pai. Ela venha a ser tão penetrante, Pai, que penetra na divisão da alma do teu filho com teu espírito. E neste momento, Jesus amado, eu te peço a ti nesta hora, Jesus, aquilo que o Senhor me revelou, aquilo que o Senhor me inspirou, Pai, aquilo que o Senhor me encheu para trazer nessa tarde para os teus filhos. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra. A palavra não é minha. A palavra, Deus querido, ó Pai, não é da criatura, mas a palavra é do Criador. A palavra é do Senhor. Jesus, transforma a vida, Pai. Restaura pessoas. Muda, Deus amado, ó Pai, o contexto dessa pessoa, Pai. E transforma, Deus querido, ó Pai, a tua vida da água para o vinho. Ah, Jesus amado, eu te peço a ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego, ó Deus querido, ó Pai, esta mensagem agora, Pai. Que teu Espírito Santo, ó Deus amado, venha soprar essa palavra, Deus querido, ó Pai. E venha chegar, Deus querido, ó Pai amado, em vidas, ó Deus, em pessoas, ó Pai amado, que carece, que precisa da tua misericórdia. Meu Deus, eu te peço a ti neste momento, Pai. Nós oramos, ó Deus querido, ó Pai, nesta hora. E nós declaramos, ó Deus querido, ó Pai, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoa. E que essa palavra, querido, possa mexer com seu íntimo, possa mexer com a sua alma e possa te dar a sua bênção em nome de Jesus.